Judas Tadeu e um dos apóstolos menos citados nas Escrituras, mas sua devocal cresceu de maneira surpreendente, especialmente na América Latina, onde é venerado como padroeiro das causas impossíveis. Sua pouca mencal nos textos bíblicos se deve, em parte, ao fato de compartilhar o nome com Judas Iscariotes, o traidor de Jesus. Essa coincidência levou os evangelistas a evitarem referências diretas a ele, gerando debates que persistem até hoje. Sobre sua morte, duas versões se destacam, embora a Igreja Católica defenda que ele sofreu um martírio brutal na Pérsia, dando origem ao culto de São Judas Tadeu. Mas quais confusões seu nome causou na história do cristianismo? Como foi seu fim trágico? Vamos explorar essas e outras questões sobre esse apóstolo cuja fé só aumenta com o tempo. Primeiro, como e onde ocorreu sua morte. Uma tradical afirma que Judas Tadeu foi martirizado em Edessa, na Anatólia, por volta do ano 65 DC junto com Simão, o Zelote, seu companheiro frequente. Segundo a versão católica, sua cabeça foi esmagada com um martelo e depois decepada com um machado ou uma espada persa. Simão, por sua vez, teria sido partido ao meio com uma serra. Outra corrente sugere que ambos morreram na Pérsia. Seus restos mortais, segundo relatos, foram levados a Roma e depositados em uma cripta na Basílica de São Pedro, onde são venerados até hoje. Nas representações artísticas. Judas Tadeu costuma aparecer com as armas usadas em seu martírio, um machado ou uma espada persa, instrumentos que teriam servido para decapitá-lo. Na Idade Média, ele também era retratado segurando uma imagem de Jesus, como na famosa estátua da Basílica de São João de Latral, em Roma. Os detalhes de seu sofrimento e morte estão registrados em textos antigos, como os Atos de Simão e Judas, atribuídos a Abdias, bispo da Babilônia, ou a seus discípulos, e compilados em obras como a Lenda Dourada dos Santos. Curiosamente, sua morte teria desencadeado uma invasão. Conta-se que, ao saber do martírio de Judas Tadeu e Simão, o rei da Babilônia, convertido por eles ao cristianismo, enviou seu exército para resgatar os corpos e levá-los à Mesopotâmia. Quando os muçulmanos invadiram a região durante a expansão islâmica, as relíquias já haviam sido transportadas secretamente para Roma. No ano 800, o Papa Leão III mostrou os restos a Carlos Magno, confirmando que pertenciam aos dois apóstolos. O imperador levou algumas relíquias para Franca, onde foram depositadas na Basílica de São Saturnino, em Toulouse, enquanto o restante permaneceu em Roma. Há ainda outra versão que diz que seus restos foram levados para as montanhas do Pamir. Segundo essa tradical, as relíquias de Judas Tadeu e Simão teriam sido transferidas para um mosteiro armenio no atual Quirguistão. Esse rito litúrgico, independente de Roma e seguido tanto pela Igreja Católica quanto pela Igreja Apostólica Armênia. De acordo com essa narrativa, os corpos ficaram em um mosteiro na ilha de Siku até meados do século XV, quando foram levados para um local mais remoto, na Cordilheira do Pamir, que hoje atravessa países como Quirguistão, Tajiquistão, Afeganistão, Paquistão e China. Mas quem foi Judas Tadeu e o que ele fez? Nos textos do Novo Testamento, ele é apresentado como um dos 12 apóstolos de Jesus. Nos evangelhos de Marcos e Mateus, é chamado apenas de Tadeu, enquanto Lucas o menciona como Judas de Tiago, e nos Atos dos Apóstolos aparece com o mesmo nome. Essa variação gerou debates entre estudiosos, alguns identificando-o como Judas, meio-irmão de Jesus. O nome composto Judas Tadeu provavelmente surgiu para diferenciá-lo de Judas Iscariotes. Após a morte de Jesus, ele pregou na Mesopotâmia e, junto com Simão, o Zelote, continuou sua missão apostólica no Levante e na Pérsia. Antes de seguir Jesus, Judas Tadeu trabalhava como agricultor. Nasceu por volta do ano 10 DC. A tradical diz que seus pais eram Cleofas e Maria de Cleofas, irmã da Virgem Maria. Seu pai também teria sido martirizado por sua fé cristã. Provavelmente falava grego e aramaico, línguas comuns na região na época. Entre os apóstolos, que incluíam pescadores, um cobrador de impostos, um zelote nacionalista, um ladrão e outros sem ofício definido. Ele parece ter sido o único agricultor do grupo. Porque Judas Tadeu é considerado o santo das causas perdidas. Santa Brígida da Suécia, mística do século XIV e padroeira da Europa, relatou que Jesus lhe disse que quem enfrentasse um problema sem solução deveria recorrer a Judas Tadeu. Por isso, a Igreja Católica o consagrou como intercessor das causas impossíveis. Outra explicação vem do sacerdote mexicano Alberto Hernández, que menciona um judeu pouco conhecido chamado Adai, que pregou na Mesopotâmia e na Pérsia. Adai, cujo nome significa Tadeu em siriaco, ficou famoso por seus supostos milagres, e por ser judeu, passou a ser chamado de Judas Tadeu, confundindo-se com o apóstolo. Por fim, há dúvida se Judas Tadeu era irmão ou filho de Tiago.
Alguns estudiosos interpretam as referências de Lucas a Judas de Tiago como uma relacal de parentesco, sugerindo que ele seria irmão de Tiago. Outros acreditam que se trata da mesma pessoa que escreveu a Epístola de Judas, onde o autor se identifica como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Essas ambiguidades mostram como a história desse apóstolo ainda guarda misterioso irmão de Tiago e, em algumas traduções, também irmão de Jesus. A maioria das traduções modernas da Bíblia, como a Versão Padrão Revisada, a Nova Versão Padrão Revisada e a Nova Versão Internacional, identificam-no como Judas, filho de Tiago, evitando associá-lo diretamente ao autor da Epístola de Judas. Essa distinção reflete uma tentativa de esclarecer as ambiguidades históricas, embora a questão permaneça em aberto. As opiniões também divergem sobre se o apóstolo Judas Tadeu seria o mesmo Judas mencionado como irmão de Jesus, a quem tradicionalmente se atribui a autoria da Epístola de Judas. Enquanto a tradição católica tende a unificar as duas figuras, muitas correntes protestantes as distinguem. Um dos registros mais antigos que abordam essa relação vem de Papias de Hierápolis, pai da igreja que viveu entre os anos 70 e 163 DC. Em fragmentos de sua obra Estosical dos Ditos do Senhor, ele menciona que Maria de Cleofas, esposa de Cleofas e irmã da mãe de Jesus, seria mãe de Judas, identificado como irmão de Jesus e chamado também de Tadeu. Outra tradição cristã narra que, próximo ao fim de sua vida, Judas Tadeu, também conhecido como Judas o Zelote, hospedou-se na casa de um discípulo chamado Simeão. No dia seguinte, um grupo de sacerdotes e líderes locais cercou a residência, exigindo que o anfitrião entregasse os apostolos ou enfrentasse a destruição da casa. Os discípulos se entregaram voluntariamente, mas os agressores tentaram forçá-los a adorar ídolos. Ao recusarem, foram condenados a um martírio brutal. Segundo a lenda, pouco antes de morrer, Judas Tadeu olhou para seu companheiro Simão e disse ter visto Jesus chamando-os para si, como se os aguardasse no seu ponto. A celebração litúrgica de Judas Tadeu e Simão, o Zelote, foi estabelecida no Ocidente durante a Idade Média, consolidando-se em calendários como os Sarwindes, o mozárabe espanhol e outros martirologios antigos. Em todos eles, a festa dos dois apostolos foi fixada em 28 de outubro, data que se manteve até os dias atuais. No entanto, houve secões no rito mocarábe e no antifonário de Leal século X. Por exemplo, a comemoração ocorria em 1º de julho. Já na liturgia ortodoxa, a festa é celebrada em 19 de junho. Pouco se sabe sobre a atividade missionária de Judas Tadeu, que pregou o evangelho ao lado de Simão, o Zelote. Segundo relatos tradicionais, ele teria evangelizado a Mesopotâmia, onde obteve muitas conversões e fundou a comunidade cristã da Babilônia. Após percorrer regiões como Galileia, Samaria, Síria e Armênia, chegou a Pérsia, onde encontrou martírio ao lado de Simão. Sacerdotes pagãos, liderados por magos zoroastristas, os arrastaram para fora da casa de um cristal chamado Seme e os levaram a um templo idolatra. Ao recusarem-se a adorar as divindades locais, foram mortos por volta do ano 62 DC. As tradições oriental e ocidental divergem quanto ao local exato de seu martírio, enquanto a Igreja Oriental aponta dessa atual Sanliurfa, na Turquia, como cenário de sua morte, a tradição ocidental situa o evento na Pérsia. Um relato do século IV, atribuído ao bispo e historiador Eusébio de Cesareia, menciona que Tadeu, um dos 72 discípulos enviados por Jesus, teria sido enviado a Edessa pelo apóstolo Tome para evangelizar o rei Agarve. No entanto, não há consenso se Tadeu seria o mesmo apóstolo Judas Tadeu, o que reforça a distinção entre as duas figuras. O nome Judas Tadeu carrega uma complexidade histórica. Judas, em hebraico Yudá, significa louvado ou aquele que é glorificado, mas a traição de Judas Iscariotes manchou profundamente o nome, associando-o a traição. Essa conotação negativa levou muitos estudiosos a sugerir que os evangelistas Marcos e Mateus teriam preferido chamá-lo de Tadeu, ou sua variante Lebeu, para evitar confusões. Jerônimo de Estridal, tradutor da Vulgata, chegou a chamá-lo de trinomiro Judas Tadeu Lebeu, destacando as múltiplas formas como era conhecido. O significado de Tadeu também é debatido. A hipótese mais aceita é que derive do aramaico Tada, que significa peito ou coracal, podendo ser interpretado como homem de coracal valente ou magnânimo. Outra possibilidade é que venha do hebraico Tadai, homem de coracal terno. Embora menos provável, alguns estudiosos propõem que Tadeu poderia ser uma adaptação de nomes gregos como Teodoro presente de Deus ou Teodoto dado por Deus. A substituição do nome Judas por Tadeu nos evangelhos de Marcos e Mateus pode refletir um esforço dos primeiros cristãos para dissociar o apóstolo da sombra de Iscariotes. Nos evangelhos, Judas Tadeu e um dos apóstolos menos mencionados. Além de aparecer na lista dos 12, sua única fala registrada está em João 14:22-23.
onde pergunta a Jesus: Senhor, por que te manifestaras a nos e não ao mundo? O evangelista João, atento à possível confusão com Judas Iscariotes, apressa-se em esclarecer: Judas não Iscariotes. Essa observação sugere o desconforto que o nome Judas já despertava na comunidade cristã primitiva. Alguns estudiosos questionam se a distinção não teria sido um acréscimo posterior, inserido, para evitar mal-entendidos. A pergunta de Judas Tadeu a Jesus: por que te manifestaras a nos e não ao mundo? Tem sido amplamente discutida. Ela reflete uma inquieta cal comum entre os primeiros cristãos, porque a ressurreição de Cristo não foi testemunhada por todos, mas apenas por seus seguidores. O Papa Bento XVI, em uma de suas catequeses, abordou essa questão, perguntando: por que o ressuscitado não se revelou em toda a sua glória aos seus adversários, para mostrar que Deus é vencedor? Porque só se manifestou aos seus discípulos. A resposta de Jesus, registrada no mesmo trecho, oferece uma chave teológica. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Em outras palavras, a manifestação de Cristo não é um espetáculo público, mas uma experiência íntima reservada àqueles que o amam e guardam seus ensinamentos, uma relação misteriosa e profunda. Judas Tadeu faz parte do grupo dos 12 apostolos, mais especificamente associado aos círculos judaicos da época. Ele integra o chamado terceiro grupo de discípulos, uma das divisões que os evangelhos utilizam para mencioná-los, ao lado de figuras como Judas Iscariotes e Simão, o Zelote, justamente por compartilharem nomes que os ligavam à tradição hebraica. No Novo Testamento, há uma epístola atribuída a ele, a Carta de Judas. Nela, o autor se apresenta como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. A tradição cristã antiga identificou esse Judas com Judas Tadeu, embora a maioria dos estudiosos modernos questione essa associação. Outra hipótese sugere que o autor poderia ser Judas, um dos meio-irmãos de Jesus, mencionado em textos apócrifos como a história de José, o carpinteiro, que atribui a José de Nazaré outros filhos de um casamento anterior, entre eles Tiago, Simão e Judas, além de duas filhas. De fato, o nome Judas era comum na Palestina do século I, o que explica a presença de vários personagens com esse nome nos relatos fundadores do cristianismo. Ao se apresentar como irmão de Tiago, o autor da epístola faz referência direta a uma tradição que, embora não tenha sido canonizada, circulava amplamente na época, possivelmente escrita no Egito bizantino em grego. A popularidade do nome não surpreende. Judas Macabeu, líder da revolta judaica contra o Império Seleucida no século II AC, havia se tornado uma figura quase lendária no Levante. A Carta de Judas e um texto breve, mas contundente. Seu foco principal é exortar os fiéis a combater pela fé e rejeitar falsos mestres que distorciam os ensinamentos de Cristo. Com linguagem firme, o autor alerta sobre aqueles que se infiltram na comunidade para semear divisores, contrastando sua mensagem com a pureza da doutrina apostólica. Segundo os Atos dos Apóstolos, Judas Tadeu esteve entre os discípulos que, após a ascensão de Jesus, permaneceram em Jerusalém em oração, aguardando a vinda do Espírito Santo. O texto descreve: então voltaram para Jerusalém, do monte, chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, à distância de um caminho de sábado. Quando entraram, subiram ao cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago e André, Filipe e Tome, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente em oração, junto com algumas mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos 1:12-14. Essa passagem reforça sua presença constante entre os primeiros seguidores, mesmo que sua figura tenha sido, por vezes, ofuscada pela sombra de Judas Iscariotes. Curiosamente, os evangelhos de Marcos e Mateus omitem o nome completo de Judas Tadeu, referindo-se a ele apenas como Tadeu. O exegeta Otto Hoffmann, no século XX, sugeriu que essa omissão não foi acidental. Para ele, os evangelistas teriam evitado associar o apóstolo ao nome Judas para poupá-lo do estigma que recaía sobre o traidor. A chamá-lo apenas pelo sobrenome, buscavam preservar sua reputação entre os primeiros cristãos e, sobretudo, entre o povo, que poderia confundir as duas figuras. A devocal a São Judas Tadeu ganhou força ao longo dos séculos, especialmente entre os dominicanos. A Ordem dos Pregadores, fundada por São Domingos de Gusmão em 1216, teve um papel fundamental na disseminação de seu culto. Os primeiros dominicanos chegaram à Armênia logo após a aprovação da Ordem, região onde Judas Tadeu já era venerado tanto por católicos quanto por ortodoxos. Essa devocal persistiu até o período otomano.
Quando as perseguições às minorias cristãs levaram ao seu declínio na região. Foi no século XIX, porém, que o culto a São Judas Tadeu se expandiu significativamente na Europa, especialmente na Espanha e na Itália. No século seguinte, missionários dominicanos e claretianos levaram sua devocal para a América Latina e os Estados Unidos, com destaque para Chicago, onde a presença da comunidade mexicana impulsionou seu crescimento. No México, a popularidade do santo e mais recente, mas igualmente intensa. A partir da década de 1980, sua imagem passou a ser venerada com fervor nas periferias da cidade do México, especialmente no Templo de San Hipólito, onde a festa de 28 de outubro atrai multidões que lotam a igreja e as ruas adjacentes. A devocal no México não se restringe à capital. Em Villanueva, no estado de Zacatecas, há um templo dedicado a São Judas Tadeu que recebe peregrinos de todo o país e do exterior, sendo considerado o primeiro das Américas dedicado ao apostolo. Em Pachuca, na comunidade de Buenavista de Allende, no estado de Hidalgo, e em diversos municípios de Puebla, Chiapas e Quintana Roo, o santo também é amplamente venerado. No Peru, o culto a São Judas Tadeu tem raízes históricas profundas. Em Lima, as primeiras manifestações públicas em sua honra remontam a 1753. Séculos depois, em 1941, foi fundada a Posta de Cavaleiros de São Judas Tadeu, uma confraria vinculada à Basílica e Convento de São Francisco, no centro histórico da cidade. Ali, são guardadas relíquias, que, segundo a tradical, pertenceriam ao apostolo, trazidas por missionários franceses da Igreja de Saint-Cernin, em Toulouse. Em 2017, a festividade de São Judas Tadeu foi declarada Patrimônio Cultural da ANACAL pelo Ministério da Cultura do Peru, reconhecendo sua importância na identidade religiosa do país. Sua procissão em Lima é a segunda mais concorrida do Peru, superada apenas pela do Senhor dos Milagres, também conhecida como Cristo Moreno. A primeira procissão de São Judas Tadeu ocorreu em 4 de janeiro de 1942, partindo da placa da Igreja de São Francisco. Desde então, o santo se tornou uma figura central no imaginário católico limenho, a ponto de sua festa mobilizar milhares de fiéis anualmente. Na Guatemala, a devocal a São Judas Tadeu também se consolidou. Na Igreja de La Merced, na cidade da Guatemala, capital do país, sua imagem é venerada com especial devocal, atraindo fiéis que buscam sua intercessão em momentos de dificuldade. A imagem de São Judas Tadeu em Oaxaca, no México, e representada como um jovem apóstolo, e sua devocal se manifesta de maneira especial na procissão realizada todo dia 28 de outubro. Conhecido como padroeiro dos negócios e dos trabalhadores, os fiéis guatemaltecos costumam oferecer-lhe rosas vermelhas e acender velas em sinal de gratidão ou súplica. Na Igreja de La Merced é comum encontrar inúmeras placas comemorativas deixadas por devotos, em agradecimento pelas graças alcançadas ou pelos favores recebidos por sua intercessão. Em Cuba, mesmo sob um regime comunista, muitos cidadãos preservam suas raízes cristas, e a devocal a São Judas Tadeu permanece viva, especialmente em situações de dificuldade ou desespero. A imagem mais venerada do santo está na Igreja de São Judas Tadeu e São Nicolau, em Havana, que atrai uma grande multidão de fiéis durante a festa do dia 28 de outubro. Não é raro encontrar cubanos carregando estampas do apostolo, mantendo-a sempre por perto para recorrer a ele em momentos de necessidade. No Chile, a devocal a São Judas Tadeu foi introduzida pelos padres claretianos na década de 1870, inicialmente em Santiago. A partir da capital, o culto se espalhou para outras cidades, como Valparaíso, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Temuco e Curico, onde os claretianos fundaram colégios, internatos, refeitorios e dispensarios. O santo também é padroeiro da comuna de Maipu, a região metropolitana, uma devocal que remonta a 1887, quando um sacerdote italiano trouxe uma imagem do apostolo durante um surto de cólera, buscando proteção divina para a população. Esperamos que estas informações tenham sido úteis para ampliar seu conhecimento sobre a devocal a São Judas Tadeu. Se você tiver algo a acrescentar, compartilhe conosco nos comentários. Curta este conteúdo e envie-o para familiares e amigos, para que também possam conhecer mais sobre os 31 fatos da vida do santo e as circunstâncias de seu martírio. Se você é novo em nosso canal, não deixe de se inscrever e nos acompanhar em nossas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembre-se, um povo que desconhece sua história está fadado a repeti-la.